na condição de decano desta casa, acredito que tenho o dever de pronunciar-me, sei que falo em nome de todos os ministros, acerca dos recentes fatos envolvendo este Supremo Tribunal Federal. Assim, desde logo, gostaria de reafirmar as palavras de Vossa Excelência, na certeza de que o inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. Sem pretender pessoalizar o debate, nem apreciar fatos concretos que podem ser objeto de deliberação por parte do Tribunal, acredito que as manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apenas comprovam a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente, de modo mais preciso, o ambiente virtual. Eu acho que as respostas que o Judiciário precisava dar já deu. Já deu no processo e já deu por declarações do presidente e do decano. Eu considero esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público. Agora, qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feita no processo, se houver o descumprimento. Às vezes as pessoas fazem bravatas, mas não implementam as suas declarações. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. STF e o direito de errar por último. O que esses ministros do STF vocalizaram foi a tese de Rui Barbosa. E a tese de Rui Barbosa, espargida em 29 de dezembro de 1914, disse o seguinte: em todas as organizações políticas ou judiciais, há sempre uma autoridade extrema para errar em último lugar. O Supremo, não sendo infalível, pode errar, mas alguém deve ficar com o direito de errar por último. Isso quer dizer, basicamente, que o STF é a instância suprema das decisões da República. Tudo termina na cúpula do Poder Judiciário no STF. Executivo e Legislativo têm que se submeter ao STF. E é a ele que cabe a última palavra. O Barroso, ele disse o que todos estão vendo, mas muitos parecem que não estão notando. O Elon Musk fala, ameaça, diz que vai liberar as comunicações que recebeu do STF, que são documentos sobre segredo de justiça, apesar que ele pode liberar, que não vai ter nada demais, o STF não seria louco de propor por escrito alguma ilegalidade a ele, mas ele estaria desrespeitando o sigilo do processo. É um processo em segredo de justiça, são decisões em segredo de justiça que não podem ser divulgadas. E também descumprir ordens do Supremo e liberar algum dos 68 pedidos de suspensão de contas feitos pelo Alexandre de Moraes. E até agora ele não fez nada disso. Aquele blogueiro que está foragido nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, que fez uma live inclusive com o Nicolas e com o próprio Alan dos Santos, por exemplo, ele apareceu na rede do X, mas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele está bloqueado ainda, tá? É bom que todos saibam disso. O Congresso vê decisão do STF inevitável, mas teme sangue nos olhos. Por quê? A extrema-direita fez o que quis, não é? Engavetou o projeto de lei
que regula as big techs, as redes sociais, não é? E agora, minha amiga, meu amigo, o STF falou: vocês não vão regulamentar? Tudo bem, eu tomo uma decisão aqui, porque tem uma decisão que o Congresso não tomou, que está no Marco Civil. A decisão é a seguinte, é o que está nessa matéria aqui do jornal Folha de São Paulo. A decisão é o seguinte: no Marco Civil da internet existe uma cláusula que diz que é preciso autorização judicial para derrubar um perfil na internet, para dar o nome de quem cometeu este ou aquele crime. Tudo que for feito contra um usuário que use a rede para cometer crimes, ele depende de que a justiça autorize. E o STF, nessa nova decisão que está na sua mesa, pode decidir que não precisa mais de decisão judicial. Isso joga em cima das big techs o dever de fazer alguma coisa contra aqueles que cometam crimes na rede. Então, o Elon Musk, se o sujeito vai lá e faz uma pregação, viva o nazismo, o Elon Musk tem obrigação de ir lá e tirar aquele perfil do ar. Não só o Elon Musk, Facebook, Twitter, Instagram, todos. Enquanto isso, o STF forma maioria para ampliar o foro privilegiado com o voto de Barroso. O STF vai fazer o seguinte: ele vai fazer com que mesmo deputados, senadores, governadores, presidente, depois que saiam do mandato, vão continuar tendo que ser julgados numa corte da qual não há apelação. O que esses deputados, o que esses políticos querem é ser julgados em primeira instância, porque aí vai para o lugar onde eles dominam a justiça, não é? Tem grandes amigos no judiciário e tal, e eles acabam escapando, o processo dura décadas. Sendo julgados no STF, o processo tramita rápido e não tem escapatória. A decisão que for tomada no STF é a decisão final, e isso eles não querem de jeito nenhum. O STF vai tomar outra medida. O Alexandre de Moraes vai terminar o mandato dele com um evento internacional em que ele vai contestar as mentiras que estão sendo ditas por um grupo de deputados bolsonaristas mundo afora. Há pouco tempo o Eduardo Bolsonaro convocou os seus pares a soltar o assassino de Marielle. Ele estava lá na Europa e eles foram aos Estados Unidos pedir para a extrema-direita norte-americana para impor sanções ao Brasil. E o Alexandre de Moraes vai contrapor tudo isso num evento internacional para esclarecer o mundo sobre a verdade no Brasil. Bom, o Bolsonaro, perguntado sobre o que ele fez com 17 milhões do Pix, ele falou que já gastou 6 com advogados, 6 milhões de reais com advogados por medo de que o dinheiro seja bloqueado. E os ministros do Lula pedem para que ele deixe o Elon Musk falar sozinho. Tem um dito popular muito antigo no Brasil que diz o seguinte: quem cala, consente. Se o Lula, se o STF, que se manifestou todo, deixarem essa extrema-direita falar sozinha, não dá bola, não fala mais do Bolsonaro, Eduardo, não fala nada do Bolsonaro, Lula, não fala nada do Bolsonaro, do Musk e STF. E aí eles contam a versão deles, e a versão que fica para a população é a deles. Bom, 60% dos deputados do Rio votaram para soltar o Brazão, inclusive esse que é um dos vice-presidentes do PT, é inacreditável esse Washington Quaquá. Então está bem o Rio de Janeiro, com 60% dos deputados sendo ligados às milícias. E o Lewandowski já avisou: se acabar com a saidinha dos presos, vai colapsar o sistema carcerário brasileiro, vai explodir de número de pessoas e em rebeliões. O Lula vetou esse projeto da saidinha, e se o Congresso
derrubar o veto, vai ficar com o ônus do que acontecer quando tomar uma medida dessa contra quem está terminando de cumprir a pena. Não é? O índice de presos que saem, né, quando estão no processo de progressão de pena é diminuto, é pouca gente. Enfim, fica com o Congresso a responsabilidade. E o Ciro Gomes, de novo, né, fazendo palhaçada, chamou a senadora, essa senadora aqui, Janaína Freitas, do PT do Ceará, de especialista, assessora de assuntos de cama, e disse que ela prestou serviços sexuais a um senador. Ciro Gomes, infelizmente, se degradou desse jeito, mas logo logo ninguém mais vai lembrar que ele sequer existiu. E o Planalto minimiza a reação de Lira e atribui a insatisfação ao resultado do plenário sobre a prisão de Brazão. O Padilha está sendo odiado pelo Lira porque contou que ele estava tentando salvar o Brazão também. O Alckmin está torcendo para o Mercadante ficar no BNDES. Se ele ficar, vai ser muito bom para o país. O Mercadante, eu estive lá no BNDES e posso comprovar. Está fazendo um excelente trabalho. E Lula, por fim, visita uma fábrica da JBS no coração do agro, em aceno a ruralistas, e ele faz muito bem de fazer isso. É muito importante que o Lula trate de se aproximar do agro, dos evangélicos, porque eles têm um peso muito grande na República. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.